Eu sou o Thiago, sou pastor da Red em Indaiatuba, Igreja Red. Já faz 4 anos e meio, mais ou menos. Eu trabalhei durante 11 anos aqui na Ibaviva como pastor da nova geração. E hoje lá em Indaiatuba, então, à frente dessa igreja, uma igreja que nós falamos bíblica e contemporânea. Uma igreja que preserva a essência, mas que tem buscado novas formas, especialmente pensando na nova geração, de como comunicar melhor a essência. E hoje à tarde, na minha oficina, então, vou compartilhar um pouco mais sobre isso, quais são aqueles que eu acredito segredos para alcançar, atrair, transformar a nova geração e aqueles que não são cristãos no tempo em que nós vivemos. E fiquei muito feliz com o convite para poder falar aqui também com vocês. E pensei em trabalhar esse assunto, trabalhar para quê? Como motivar a nova geração para o trabalho. Por que falar sobre isso? Porque como pastor, se tem um assunto que eu tenho percebido que a nova geração tem tido extrema dificuldade de lidar em suas vidas, em seus corações, é essa questão do trabalho. E não sei se você já parou para pensar nisso, mas o trabalho é tão importante porque nós vamos passar 1/3 da nossa vida trabalhando, em média. Então nós passamos durante a nossa semana, a cada dia, 8 a 10 horas no trabalho, são 40 a 50 horas por semana, é muito tempo. Por causa disso, a revista Exame, na verdade, o site Exame, trouxe uma pesquisa a respeito dessa realidade difícil do trabalho. E foi feita essa pesquisa em 28 países, e a pesquisa revelou que 65% das pessoas estão infelizes no trabalho. E mais, desses 65% infelizes, o Brasil é o país que mostrou os maiores índices de infelicidade. Como disse uma psicoterapeuta, o trabalho é a principal causador de estresse no país. Os brasileiros só perdem para os japoneses entre os povos que mais sofrem com o mal. Ou seja, no Japão os caras trabalham no mínimo 12 horas por dia. Tem gente que morre trabalhando. E os brasileiros estão entre desses 28 países entrevistados, são os que mais sofrem com essa questão do trabalho. Por isso nós precisamos falar sobre isso, porque está chegando uma nova geração e como nós podemos integrá-los a essa realidade do trabalho, seja na igreja, seja numa empresa, seja como funcionário, seja como empresário, como chefe, seja o que for. E essa pesquisa relatou também que o motivo dessa insatisfação, 38% dos entrevistados disseram que o motivo de tanto estresse e insatisfação são os chefes. A dificuldade que eles têm em lidar com chefes, essas pessoas chatas e difíceis. A pesquisa também revelou que 28% disse que o problema no trabalho é a pressão por resultado. E eles ficam incomodados com isso. Outros disseram que o problema é ter que trabalhar muito. E muitas vezes ter que trabalhar muitas horas a mais do que era o devido. Outros ainda disseram que o problema não é nem o trabalho, mas a questão é a remuneração. O problema é o salário. Eu não recebo aquilo que eu acho que eu mereço, ou eu recebo menos do que meus colegas recebem, e isso me incomoda. Outros ainda relataram diversos outros motivos, como busca por perfeição e diversas outras coisas. Por isso, a nova geração tem levantado uma pergunta que talvez nunca antes foi levantada. A pergunta que a nova geração tem levantado é: trabalhar para quê? E hoje eu quero talvez trazer aqui uma resposta bíblica e contemporânea para essa questão do trabalho, como lidar com isso em nossas igrejas ou na empresa, ou você que é um jovem, como você deve olhar para essa questão do trabalho.
A revista Época, da semana passada, muito bacana, lançou uma reportagem chamada O que pensam os brasileiros com menos de 30 anos de idade. E eles foram pegando diversos assuntos, como economia, como política, como vida e como trabalho. E foram perguntando para eles o que eles pensam a respeito desses assuntos. E todos eles mostrando uma busca por um novo significado em cada um desses assuntos, em cada uma dessas áreas. Um desses entrevistados foi o Eduardo Migliano, ele é o criador do 99 Jobs, que é um site de busca de vagas que tem a proposta de conectar o candidato às empresas alinhadas com os seus propósitos e valores. E o Eduardo Migliano, ele disse o seguinte: aprendi com meu pai que trabalho não serve só para pagar as contas, pode ser uma causa. A gente tem de se perguntar, como posso melhorar o mundo? Ou seja, quanto maior a causa, quanto maior o significado, mais fácil se torna a realidade do trabalho. Conta-se uma história a respeito de um passante que ele estava em um caminho e de repente ele encontrou 3 trabalhadores em sequência, realizando o mesmo trabalho. Eles estavam ali construindo algo. E esse passante perguntou para o primeiro trabalhador: olha, o que você está fazendo? E o primeiro disse: eu estou assentando tijolos. Ok, e ele continuou adiante: e você, o que você está fazendo? Olha, eu estou construindo uma parede. Continuou passando e perguntou para o terceiro: e você, o que você está fazendo? E esse terceiro disse: eu estou construindo uma catedral. Ou seja, quanto maior a causa, mais fácil se torna o trabalho. Por isso a pergunta: trabalhar para quê? Ou trabalhar por quê? E se nós formos buscar respostas para isso, teremos as mais diversas respostas, como por exemplo, alguns vão dizer: eu estou trabalhando porque eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro e eu quero poder consumir, eu quero poder ter tudo aquilo que eu desejei ou tudo aquilo que eu sonhei ou que eu sonhar. Outros mais simples vão dizer: olha, eu só trabalho porque eu quero pagar as contas, eu quero levar o leite para as crianças. Outros ainda vão dizer: não, eu trabalho, e eu já ouvi isso, para não ser vagabundo. Porque meu pai sempre falou que quem não trabalha é vagabundo, meu pai sempre me chamou de vagabundo, então eu trabalho porque eu quero provar para o meu pai que eu não sou um vagabundo. Outros ainda diriam: a gente trabalha para a gente fazer o que a gente gosta. Essa seria a resposta mais próxima da nossa geração. Eu trabalho para ser feliz. Por que eu trabalho? Para fazer o que eu gosto, para colocar minha paixão, para buscar a minha felicidade. A nossa geração é uma geração que vive em torno disso, daquilo que nos faz felizes. A pergunta da nossa geração é: o que te faz feliz? E tudo aquilo que nós buscamos na vida tem a ver com a nossa felicidade, com a nossa satisfação pessoal. Então, quando eu vou para uma igreja, eu busco uma igreja que me faz feliz. Quando eu vou trabalhar, eu busco um trabalho, uma empresa que me faz feliz. Porque tudo é a respeito de nós. Nós temos vivido aquilo que eu chamo de a tirania da felicidade ou a ditadura da satisfação. Talvez outros ainda diriam: olha, eu não trabalho para nada, eu simplesmente trabalho. Porque eu não vejo significado no trabalho. Trabalho para mim é apenas consequência do pecado. Tem gente que pensa realmente isso, que trabalho é consequência do pecado. O problema é que na busca por uma causa do porquê trabalhar ou para quê, muitos jovens estão se perdendo, estão indo na direção, na motivação errada. Veja só, recentemente eu vi na revista Veja uma moça chamada Daniela, com menos de 30 anos de idade. Ela estava sendo entrevistada a respeito da sua busca por profissão. E veja o que ela disse. A Veja perguntou: estudar jornalismo a ajudará na nova carreira? E ela disse o seguinte: claro, eu fazia direito, desisti e pensei em entrar em veterinária, porque amo muito animais. Também quis estudar teatro, acho legal cinema, ser atriz, diretora, cineasta, só que cineasta é só para quando eu for mais velha, com 30, 40 anos de idade.
E aí a Veja continua perguntando: mas como você foi parar no jornalismo? E ela disse o seguinte, veja só: eu estava tomando todinho no café da manhã. Na embalagem tinha um negócio que explicava as profissões na linguagem de uma criança. O dessa era jornalismo. Li e falei: caramba, é isso que eu tenho que fazer. Tem tudo a ver com ser modelo. Então essa é uma geração que busca trabalho por aquilo que sente. A nossa geração é a geração do siga o seu coração. A gente abre o Facebook e o lema deles lá, a coisa mais linda do mundo que eles escrevem lá é: a vida inteira é feita para ser feliz, então abra os olhos para o que o coração te diz. É uma geração que vive do que sente, que busca aquilo que sente, que coloca à frente o objetivo, aquilo que sente. Só que a Bíblia já disse que o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, mais enganoso que qualquer outra coisa, ele é instável. E essa instabilidade do coração se revela na instabilidade dessa geração, porque é uma geração que se apoia em seus sentimentos, em seu coração. Por isso eu tenho dito: não viva por aquilo que você sente, viva por aquilo que faz sentido. Nós precisamos ir na contramão dessa cultura, ensinando que Deus não nos chamou para viver uma vida em prol daquilo que nós sentimos, ou para saciar e matar os desejos do nosso coração, mas nós vivemos uma vida por aquilo que faz sentido. E o que é que faz sentido? Muito tem se falado a respeito de vocação. E aí você vai atrás fazer um teste vocacional para descobrir quem você é. Quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos fortes, qual é a sua área de atuação, para que você possa fazer o que você gosta, para que você possa buscar aquilo que te faz feliz. Agora, será que esse conceito vocacional está certo? Será que é isso que é vocação? Veja o que disse o pastor Tim Keller em seu livro Fé e Trabalho. Ele disse o seguinte: uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou, e não para você mesmo. Primeira coisa que o Tim Keller nos chama a atenção é para essa questão da sociedade fragmentada. A nossa sociedade é uma sociedade departamentalizada, que dividiu a vida em muitas áreas. Então existe a área espiritual, existe a área emocional, existe a área trabalho, vida, carreira. Existem muitas áreas e elas são desconectadas uma da outra. Mas a Bíblia não apresenta isso. A Bíblia diz que a vida é uma só e todas essas coisas estão unidas, integradas umas às outras. E nós precisamos entender que o trabalho também é uma dessas áreas integradas à nossa espiritualidade, à nossa vida cristã. E ele diz o seguinte: nós precisamos redescobrir o verdadeiro conceito de trabalho, que todo e qualquer trabalho humano, todo e qualquer trabalho não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. Ou seja, não importa o que você faz, por mais insignificante que pareça, não importa se você está lá onde você gostaria ou se você não está, não importa se você arruma cadeira, serve cafezinho, ou você trabalha na copiadora, não importa o que você faz, todo e qualquer trabalho humano não é só uma tarefa, é um chamado. E ele continua dizendo: e esse trabalho só é de fato vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Ou seja, vocação não tem a ver com aquilo que eu faço para mim. Vocação não é eu fazer aquilo que eu gosto, que tem a ver comigo, ou fazer aquilo que me agrada. A palavra vocação vem do vocare, que significa chamado.
Ou seja, vocação é eu fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E eu fazer aquilo não somente porque fui chamado, mas eu vou fazer aquilo para servir aquele, para agradar aquele que me chamou. Então vocação não é servir a si mesmo. Vocação é eu servir aquele que me chamou para essa tarefa. Isso é vocação. E a pergunta é a seguinte: quem nos chamou para o trabalho? De onde surgiu a ideia do trabalho? A Bíblia nos apresenta isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Por que Deus colocou o homem no jardim do Éden? Para ser feliz, Tiago. Deus colocou a gente, Deus nos criou para sermos felizes. Será? Porque a Bíblia diz e apresenta uma série de motivos por que Deus nos criou, e um deles é sem dúvida o trabalho. Veja só, Deus colocou o homem no jardim existe um propósito, existe um objetivo, e ele diz: para cuidar do jardim, para cultivar o jardim. Ou seja, Deus nos chamou para o trabalho. Isso é vocação. Isso é chamado. Você não trabalha na sua vocação quando você faz o que gosta. Você não trabalha na sua vocação quando você entende que todo trabalho humano é um chamado de Deus. E quando você dedica esse trabalho, essas tarefas, não importa o que seja, para Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. E Deus trabalha muito. O trabalho não é consequência do pecado. A Bíblia diz que a consequência do pecado é que nós trabalhamos com o suor do nosso rosto. Isso é consequência do pecado. Mas o trabalho foi criado e o chamado nos foi dado para o trabalho muito antes do pecado. E o nosso Deus é um Deus que trabalha e trabalha muito. A Bíblia diz que Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia Ele descansou. O interessante é que Deus trabalha, Ele está focado no trabalho. No final de cada dia, o texto bíblico de Gênesis capítulo 1 apresenta Deus no final de cada dia, olhando para a criação e curtindo e dizendo: puxa, ficou bom. E durante 6 dias Deus reitera isso dizendo: ficou bom, ficou bom. No 6º dia, no dia final, diz que Deus olha para tudo e diz: não ficou bom, ficou muito bom. Ou seja, Deus não trabalha toda hora com prazer, curtir. Deus trabalha, e no final do trabalho, o resultado do trabalho que foi gerado, nisso Deus tem prazer. O problema é que a nossa geração é uma geração que quer trabalhar e fica curtindo. Eu quero ter prazer antes de trabalhar. Só que a Bíblia apresenta que o prazer está no resultado daquilo que nós fizemos para Deus. Porque o trabalho é árduo. Porque o trabalho é difícil, porque eu vou ter que cortar a grama, eu vou ter que cuidar daquilo que Deus criou, e tudo isso dá muito trabalho. Imagina o tamanho daquele jardim. Mas o resultado gera prazer, o resultado gera satisfação. O problema é que a nossa geração hoje é essa geração de direitos. É uma geração que só quer saber dos seus direitos. Eu tenho direito, eu tenho esse direito, eu quero aquele direito. Mas é uma geração que não fala sobre deveres. Antes dos nossos direitos, nós temos deveres. E o trabalho traz essa relação de deveres e direitos. Por isso nós precisamos parar para pensar que quem nos chamou para o trabalho foi Deus. E o conceito bíblico de vocação não é que você vai fazer o que você gosta de fazer. É que você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas o que Deus me chamou para fazer? O Ziel falou ontem. É aquilo que Deus já está fazendo na tua vida. As oportunidades que Deus já tem colocado diante de você. Seja na igreja, seja fora da igreja, onde for, não importa qual é a tarefa, não importa se você acha que é bom naquilo ou não é bom aquilo, se você é digno daquilo ou não é digno daquilo, se você merece mais que aquilo ou não merece mais que aquilo, não importa. Deus te chamou para fazer o que você está fazendo, foi Deus quem te colocou nessa posição, mesmo que seja pouco. Por isso, um livro recentemente lançado também, chamado Evangelho no Trabalho,
traz a seguinte proposta: o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. O seu trabalho é, na verdade, um serviço que você presta ao próprio Senhor. Então, peraí, como eu respondo à pergunta: trabalhar para quê? Nós trabalhamos para servir ao Senhor. Nós trabalhamos para servir o nosso Deus, que nos chamou para o trabalho. E a Bíblia vai nos apresentar pelo menos 6 motivações para esse serviço que nós prestamos ao Senhor para o nosso trabalho. 6 motivações bíblicas para o trabalho. Primeira motivação bíblica para o trabalho é uma questão de necessidade. Eu trabalho para suprir as minhas necessidades. A Bíblia diz em Provérbios 16, 26, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Ou seja, a primeira razão mais básica, mais simples do trabalho, a primeira motivação para o trabalho é para pagar as contas, é para eu ter comida sobre a mesa. E aí talvez você vire e diz assim: puxa, Tiago, mas Deus não disse para eu não me preocupar com nada, lá em Mateus 6, 25, não se preocupem com nada, não se preocupem com o que vestir, não se preocupem com o que comer, não se preocupem com o que beber. Deus não disse isso, então por que eu tenho que ficar tão preocupado? Deus disse para eu não me preocupar, mas Ele nunca disse para eu não trabalhar. Nós precisamos trabalhar. E eu acredito que Deus nos abençoa através do trabalho. Então a Bíblia critica o folgado. 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo vai começar a falar do quanto eles como apóstolos têm trabalhado muito mais que os demais, porque eles não querem se tornar um peso. E ele diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É folgado? Então os folgados aí entre vocês acordem, se vocês não querem trabalhar, não comam. Teve uma jovem que recentemente me procurou, e ela tem 16 anos e começou a trabalhar num supermercado, uma realidade bem difícil de vida. Essa jovem perdeu o pai cedo, sem condições mesmo, e ela foi trabalhar nesse supermercado e veio conversar comigo dizendo: olha, eu não estou feliz, eu acho que não é isso que eu nasci para fazer, e eu não me realizo, eu não tenho prazer nesse trabalho que eu faço. Aí eu virei para ela e eu disse o seguinte: deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai para a igreja no domingo, e depois do culto a galera está saindo da igreja, e todo mundo vai comer um lanche junto em alguma lanchonete, ou vai para a casa da igreja lá, leva o lanche, e você pode comprar o seu lanche, pode sair junto com a galera, você tem prazer nesse momento? Quando você tem o dinheiro que é resultado do seu trabalho, e nesse momento eu tenho prazer. Você tem prazer quando o salário cai na sua conta, por mais que não seja tudo que você gostaria de receber? Esse momento não é um momento que te dá prazer? É. Então, posso te falar? Você está vivendo a proposta bíblica para o trabalho. Porque a Bíblia diz que a nossa comida, a nossa bebida, já é fruto, já é recompensa do Senhor. Então, é nisso que nós encontramos prazer para o trabalho. Essa é a razão mais simples, mais básica para o trabalho. Aliás, a Bíblia não critica só o folgado, mas a Bíblia critica também o preguiçoso. A Bíblia diz: por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. Cara, não tem jeito, a nossa geração é aquela geração que cresceu com papai e mamãe fazendo tudo para nós. A gente acordava de manhã, ia para o armário e a roupa estava lá dobradinha, arrumadinha. Nós tínhamos tudo ali na nossa mão. Aí quando eu saí de casa com 17 anos, que eu fui descobrir, quando eu olhei para o meu armário, que a roupa não brotava limpinha no armário, que o dinheiro não brotava na carteira. Era necessário trabalho, e não somente isso, mas se eu não trabalho, se eu não cuidar do meu carro, se eu não cuidar da minha casa, se eu não cuidar das minhas coisas, e tudo isso vai depreciando, isso se perde, isso se vai. Então eu preciso trabalhar e muito. É assim. A Bíblia também fala sobre a formiga. Observe a formiga, preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Só que é uma geração que quer a parte boa, mas não quer a parte ruim.
É uma geração que quer o bônus, mas não quer o ônus. É uma geração que quer os direitos, mas não quer os deveres. Mas não tem jeito. Nós precisamos trabalhar. E vou falar mais. Só o fato de estarmos ocupados já é grande coisa. Só o fato de você estar trabalhando e estar o tempo todo ocupado já é grande coisa. São Jerônimo de Estridão disse o seguinte: trabalhe em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado. Trabalhe em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado. Jovem ocioso, preguiçoso, está dando brecha para o diabo. Então só o fato de você estar ocupado, isso já é grande coisa com relação ao trabalho. Segunda motivação bíblica para o trabalho é uma questão de prosperidade. Eu trabalho para ter sucesso financeiro. A Bíblia diz em Provérbios 12:11, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. A palavra prosperidade está com o filme queimado na nossa geração, por causa das igrejas e a teologia da prosperidade. Mas a palavra prosperidade é uma ideia bíblica. E é a ideia de crescimento, é a ideia de nós sermos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. E o que esse texto está dizendo é que nós precisamos trabalhar a nossa terra, e trabalhar a terra não é fácil, para que nós possamos crescer, ter ascensão e ter fartura de alimento. E que não existe outro caminho para isso, senão através de muito trabalho. Por isso, se você quer ficar rico, ser bem-sucedido, sem trabalhar muito, você está indo atrás de fantasias. É isso que esse texto está falando. Se você quer ser bem-sucedido, mas quer trabalhar muito, você está indo atrás de fantasias. E o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo que cria muitas fantasias. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo de muita ilusão. Você quer crescer, você quer ter condições, trabalha muito, trabalha a tua terra, prepara a tua terra. Isso tem a ver com arado, isso tem a ver com trabalhar debaixo do sol, isso tem a ver com suar o rosto e suar a camisa, isso tem a ver com plantar, e o momento de plantar é um momento difícil, é trabalho árduo. Não existe outro caminho. A nossa geração é uma geração que tem buscado atalhos. E qualquer coisa que surge no Facebook, essa semana eu vi uma proposta que dizia assim: alcance mais resultado com menos esforço. Essa é a nossa geração, buscando mais resultado com menos esforço possível. Nós temos essa obsessão por queimar etapas, por buscar atalhos, e não existe atalho com essa questão do trabalho. O problema é que nós vimos nossos pais trabalhando muito, nossos avós trabalhando muito, e nós não queremos ter a mesma relação com o trabalho, e talvez não precisamos, mas a Bíblia diz que se nós não trabalharmos muito, nós nunca teremos aquilo que realmente desejamos alcançar. Por isso a Bíblia também diz em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você é apressado? Você quer as coisas logo? Eu quero me tornar logo chefe, eu quero me tornar logo gerente, eu quero me tornar isso. Não, eu não quero esse trabalho aqui porque eu quero um trabalho melhor, eu quero logo chegar lá. Quem é apressado acaba na miséria, não tem jeito. São planos bem elaborados, são planos bem vividos, são planos bem trabalhados ao longo do tempo, com paciência. Por isso, esse político americano disse o seguinte, isso é verdade: querer ser bem-sucedido sem trabalhar duro é como querer colher sem plantar. Existe hora de plantar e hora de colher. E existe um negócio na Bíblia chamado lei da semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Interessante é que a nossa geração é uma geração que quer colher sem plantar. E a Bíblia diz que isso é zombar de Deus. Gálatas 6:7 diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Só que nós queremos colher aquilo que nós não estamos plantando, porque nós achamos que a vida é fácil, porque temos a compreensão errada a respeito da vida. Mas isso é zombar de Deus. Deus te chamou para o trabalho. Quantas vezes minha irmã, que estava morando sozinha,
aqui em Vinhedo, quando eu fui para Indaiatuba, me ligava dizendo: eu não aguento mais. Porque ela acordava às 5 horas da manhã para ir trabalhar, voltava às 6:30 da tarde para ir direto para a faculdade, sair da faculdade quase 11 horas da noite, para dormir logo, para acordar e trabalhar, estudar, e trabalhar e estudar durante mais de 5 anos da vida. Eu vou desistir da faculdade, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, reclamando de tudo e de todos. E eu virava para ela e dizia: a Bíblia diz que Deus tem o tempo certo para cada coisa. É hora de plantar e hora de colher. Você está na hora de plantar. Agora é plantar. Plantar não colhe, plantar planta. Você quer colher, você quer curtir, você quer ter prazer lá na frente, então trabalhe arduamente agora, dedique-se o melhor que você pode naquilo que você faz, por mais insignificante que pareça, e dedique-se na sua faculdade, por mais que não seja o que você gosta, e você vai ver o resultado disso, te dará prazer. Dito e feito, se formou, trocou de empresa, foi promovida na Natura, num cargo muito bacana, ganhando bem, acabou casando, resolveu a vida, hoje está hiper feliz. O problema é que a gente quer ser feliz antes de trabalhar. O problema é que a gente quer ser feliz antes de plantar. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Por isso de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. O único lugar no mundo onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Trabalho vem antes do sucesso e antes da felicidade. Provérbios 13:11 diz o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Muita gente pensa assim: mas Tiago, a Bíblia, eu não quero ficar rico, porque esse negócio de ficar rico não é bíblico. Riqueza não é coisa de Deus. Nada a ver. A Bíblia apresenta diversos homens ricos, como Abraão, como José, que se tornou um homem muito rico, como Davi, como Salomão. Deus não tem problema com a riqueza. O problema para Deus é como você ganhou esse dinheiro e como você gasta esse dinheiro. É isso que importa. E você precisa ganhar dinheiro de forma ética, diz o texto, e não com desonestidade. Por isso, existe um filme que todos nós devemos ter assistido, chamado O Lobo de Wall Street, que conta a história desse homem, Jordan Belfort. E esse cara ganhou muito dinheiro, ele era jovem, e ele começou a ficar tão ganancioso que ele queria mais, e ele começou a agir sem ética, ele começou a agir de forma desonesta. E o Jordan Belfort, o verdadeiro, ele fala o seguinte no final da sua vida, ou hoje ele diz isso, após ter vivido tudo que viveu, sendo preso, perdendo tudo, ele diz: o erro que eu fiz naquela época é que eu perdi a minha ética. E os eventuais ganhos que você faz sem ética serão de curta duração. Eu prometo. Por isso muitos jovens têm buscado o atalho, buscando um caminho de desonestidade. Eu estou tratando um caso de um jovem que ele conseguiu uma carteirinha da vigilância e ele ia nos restaurantes grandes de São Paulo e ele se apresentava como alguém da vigilância e dizia: olha, está com irregularidade aqui, está com irregularidade aqui, eu vou multar vocês, eu vou fechar o estabelecimento a não ser que vocês negociem um valor comigo. Esse jovem enriqueceu. Ele chegava na igreja de motão aqui assim, com a Harley dele lá. Perdeu tudo. Está no primeiro processo, já foi condenado. Está indo para o segundo processo agora, que ele provavelmente vai ser preso, porque além de tudo andava com um carro clonado. Cara, você pode buscar atalho, talvez teu atalho é até menor. Recentemente uma jovem virou para uma menina da nossa igreja num processo de estágio da John Deere e falou para essa menina: olha, aqui na prova da John Deere eu preciso fazer a prova de inglês, o teste de inglês, mas eu não manjo muito, você pode fazer junto comigo? Isso é desonestidade, isso é ganhar, buscar benefício de forma não honesta. A revista Forbes, que foi lançada há algum tempo atrás, mostrando os homens mais ricos do mundo, apresentou quem são os homens mais ricos do Brasil. E entre os homens mais ricos do Brasil, todos estão acima dos 65 anos de idade. Por quê? Tem que trabalhar muito.
trabalho árduo. Mas nessa lista dos homens mais ricos tinham 3 jovens. Dos 3 jovens, hoje, só um não está preso, que é o Eduardo Saverin do Facebook. O outro jovem é o Marcelo Odebrecht e o outro jovem é o André Esteves. Presos porque ganharam de forma não correta. Por isso, na busca por crescimento, na busca por sucesso, cuidado para não buscar aquilo que é desonesto. A Bíblia diz em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, tudo que eu faço precisa ser dedicado ao Senhor. E se você faz algo que não pode ser dedicado ao Senhor, isso é algo que você jamais deveria estar fazendo. Jamais. Tudo que nós fazemos, tudo, por mais insignificante que pareça, precisa ser feito para Deus, ser dedicado ao Senhor. Nós fazemos para Ele. Essa é a nossa vocação na sua essência. Provérbios 24:27 também diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronto a sua lavoura, depois constitua a família. Se tem uma coisa que tem me dado trabalho na igreja com a nova geração, são casamentos de jovens que se casaram antes de deixar pronto o seu trabalho a céu aberto. Jovens que falaram assim: não, eu quero casar, vou casar. Eu vou casar pela fé. Não, a gente vai dar um jeito. A Bíblia diz, se quer casar, então você precisa, como o André sempre diz, para deixar pai e mãe eu preciso ter maturidade. Isso é maturidade emocional, é maturidade espiritual, mas é também maturidade financeira. O maior motivo hoje dado pelos casais para os divórcios é a questão financeira, é um dos maiores motivos. E de fato você precisa entrar no casamento com maturidade, com planejamento para isso. Por isso a Bíblia está dizendo, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura. Qual é a nossa lavoura hoje? Nós não trabalhamos mais no campo. Qual é a nossa lavoura? Deixe pronto os seus estudos, deixe pronto o seu trabalho, a sua carreira, comece, tenha um bom começo. Primeiro essas coisas, primeiro o trabalho, depois paixão. Nós costumamos colocar a carroça na frente dos bois. Nós vivemos essa questão sentimental, o tempo todo namoro, mas a Bíblia diz que há um tempo certo para cada coisa. Existe tempo de amar, existe tempo de trabalhar. E o tempo de trabalhar vem antes do tempo de amar, e eu preciso deixar pelo menos a coisa encaminhada. Quantos jovens hoje que eu estou tratando na minha igreja, que estão destruídos financeiramente, vários casais, com 2, 3 anos de casamento, que não têm faculdade, porque acharam que iam estudar depois e agora não tem dinheiro para pagar a faculdade. Não tem dinheiro para pagar o aluguel, porque não consegue um bom emprego, porque não tem estudo, porque nós estamos vivendo uma crise, uma série de problemas. Jovens que inclusive passaram por cima da vontade dos pais, porque os pais disseram, não, calma, não é a hora, não, mas eu quero, é o que eu sinto. Jovens que destruíram a sua vida. Então você precisa ter maturidade financeira. Terceiro lugar, a terceira motivação bíblica para o trabalho é a maturidade. Eu trabalho para desenvolver o meu caráter. O trabalho desenvolve o meu caráter. Como disse Vinícius de Moraes na sua poesia famosa, O Operário em Construção, maravilhosa essa poesia. Ele fala sobre um homem que trabalhava com tijolo, um pedreiro. E como esse homem trabalhando com tijolo, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo através dessa relação com o trabalho. Ele diz, o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus está usando o trabalho, aquilo que você faz, para moldar quem você é, para moldar o seu caráter. Eu costumo dizer, sempre trazer 3 notícias tristes. Primeira notícia triste: Papai Noel não existe, tá? Sinto muito se você não sabia disso. Segunda notícia triste é que o coelhinho da Páscoa também não existe. A terceira notícia triste é que trabalho para te fazer feliz também não existe. O trabalho não foi feito para te fazer feliz apenas. Deus tem muito mais objetivos com isso. Eu costumo dizer que o trabalho, assim como cônjuge, como namorado ou namorada, e várias relações que nós temos, assim como a igreja, são lixas espirituais.
O trabalho na sua vida é uma lixa espiritual. Deus está usando o trabalho, Deus está usando o seu chefe, Deus está usando esse ambiente de pressão, Deus está usando esse salário menor, Deus está usando todas essas coisas para te tornar mais humilde, para moldar o seu caráter, para te fazer mais parecido com Jesus. Veja o que diz Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por todo tipo de provação, todo tipo, seja no trabalho ou fora do trabalho. Fiquem alegres, sorria, você está sendo provado. Você está sendo provado, está difícil, sorria. Quanto mais difícil, melhor. Sabe por quê? Você está sendo moldado, trabalhado por Deus. Sorria. Para de choramingar, para de mimimi, porque não é o que eu gosto, porque não me realiza. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por essas dificuldades, pois vocês sabem que a prova da sua fé, esse momento, produz perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa. O que nós temos hoje diante de nós, e o mercado já tem mostrado isso, é uma geração que fica pulando de emprego em emprego quando a coisa aperta. É uma geração que eu chamo a geração cristal. Na verdade, Sidney Costa diz isso, é a geração cristal. Brilha em situações favoráveis, mas é extremamente frágil em momentos de pressão. E aí a gente abandona, só que a Bíblia diz que para eu amadurecer na vida, a perseverança na minha vida deve ter ação completa. Eu preciso cumprir os ciclos. E isso demanda tempo, e isso demanda esforço. Eu não posso ficar pulando coisa aperta para descobrir outra coisa, para encontrar um caminho mais fácil. Não, eu persevero e Deus está cuidando, Deus está me conduzindo. E assim perseverando, eu me torno maduro. Esse é o caminho da maturidade. Deus está trabalhando o seu caráter através do trabalho. E essa é uma grande motivação para fazer qualquer coisa, seja onde for, seja como for. O problema é que a nossa geração se acha. A revista Época lançou em 2012 uma reportagem de capa chamada Eu Me Acho. Como a educação moderna tem produzido jovens e adolescentes que se comportam como crianças. E fala de que essa geração cresceu ouvindo de seus pais que era muito especial, que tudo que eles faziam eram demais. E aí essa geração chegou no mercado de trabalho, encontrou um cara lá que não é seu pai e sua mãe, e que tem um olhar real para quem aquele cara é, e aí o chefe difícil vem, começa a criticar, começa a botar pressão, começa a cobrar, aí essa geração fica toda mimimi dizendo, não, mas ele não entende, mas ele não reconhece quem eu sou. E aí, essa reportagem trouxe algumas características da geração, uma geração que tem a visão distorcida de suas qualidades. Uma geração que tem o foco em si mesmo e na realização pessoal. Tudo tem a ver comigo, tudo tem que me fazer feliz. A igreja tem que me fazer feliz. O pastor, o líder da igreja tem que me fazer feliz. O trabalho tem que me fazer feliz. O cônjuge tem que me fazer feliz. Gente, o que tem de casamentos que eu tenho visto da nova geração antigamente, os casamentos terminavam depois que os filhos iam embora. Hoje os casamentos terminam antes que os filhos cheguem. Os casamentos estão terminando entre 1 a 3, 1 a 4 anos de casamento. Estou tratando vários. É só problema. E a desculpa é sempre assim. Ele não me faz feliz. Ela não me faz feliz. Ele não me realiza pessoalmente. Ela não me realiza pessoalmente. Gente que pula de trabalho, assim como pula de casamento, porque está buscando a sua satisfação pessoal. Agora, quem foi que disse que ele tem que te fazer feliz? Quem foi que disse que é ela que tem que te fazer feliz? Quem foi que disse que é o trabalho que tem que te fazer feliz? Quem foi que disse que são essas coisas que são fonte de felicidade na sua vida? Nós temos trocado as coisas, como Deus disse em Jeremias, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva, e foram cavar para si cisternas próprias, cisternas rachadas que não retêm água. Nós estamos buscando felicidade naquilo que não é fonte de felicidade. Uma geração que tem dificuldade em lidar com a pressão e crítica. Por quê? Porque nós crescemos sendo privado da pressão pelos nossos pais. Veja só, meu avô
morreu alguns dias atrás e eu tive a oportunidade de estar com ele um pouco antes, ele contando a história de vida dele. Ele morreu com 86 anos de idade, mas começou a trabalhar com 10 anos de idade. 10 anos de idade. Imagina você com 10 anos de idade jogando videogame, tendo que acordar cedo para ir trabalhar. Foi trabalhar com 10 anos de idade porque a situação do Brasil, a situação econômica do nosso país naquela época não permitia algo diferente. E foi trabalhar e ralar. Juntou 300 mil réis até os 12 anos. E aí pediu um empréstimo para o pai de mais 300 mil réis e comprou com 12 anos, comprou uma loja. Chamou o cunhado dele para assumir o negócio legalmente, porque ele era de menor. E com 12 anos ele criou a Casa Ciclista. E começou a trabalhar, ia para Porto Alegre buscar peças de bicicleta, voltava, trabalhava à noite consertando bicicleta para que o pessoal das empresas pudesse buscar sua bicicleta logo de manhã. Trabalhou, até que foi crescendo, foi prosperando. E hoje esse comércio, essa loja já tem 75 anos de idade. E aí meu pai, que nasceu do meu avô, ele nasceu numa situação melhor, mas continuou trabalhando desde cedo. E aí quando eu e você nascemos, nós já nascemos numa situação muito mais favorável, em que nós não precisávamos trabalhar com 10 anos de idade, nós podíamos ficar em casa comendo traquinas, tomando Coca-Cola e assistindo Lagoa Azul na sessão da tarde, e nossos pais lá trabalhando, e nós vivemos essa vida, e nós ficamos estudando até os 25, os 28, os 30 anos de idade, e hoje tem cara que se diz doutor. Eu sou doutor, mas quem bancou os seus estudos? Seu pai está lá, você é o doutorzinho, mas seu pai está lá levantando você, cuidando de você, sustentando você, nunca trabalhou na vida e quer falar de alguma coisa. E nós, por crescermos nesse novo momento da história, fomos privados de provação, de pressão. Minha mãe conta histórias. O meu outro avô por parte de mãe morreu por causa de bebida alcoólica e não tinha dinheiro dentro de casa, faltava comida. Diz que com 14 anos ela viu um pacote de bolacha recheada pela primeira vez na frente dela, deram para ela. Ela pegou esse pacote e foi comer num cantinho escondido para que ninguém descobrisse, para que ela pudesse comer. Cara, histórias difíceis. Mas a gente cresceu no meio de uma geração que tudo hoje é mais fácil. Eu lembro que na minha época tinha um potinho do inferno, chamado... Como é que era o nome daquele potinho laranja lá que você passava? O Betiolate, né? Era o potinho do inferno. E dentro desse potinho do inferno continha o cuspe do capeta. E aí sua mãe vinha, quando você se machucava com aquilo, vinha com aquele cuspe do capeta, que é laranja, o cuspe do capeta, e passava aqui assim, ó, cara. E aí você tinha que ficar lá, porque era terrível, o negócio ardia demais. Só que hoje, o metiolate, ele é indolor e incolor. Que imagina, arder o joelhinho da criança. Imagina. Na minha época até hoje eu sou pequeno, mas eu ainda era mais raquítico, e minha mãe tacava biotônico Fontoura em mim. Só que o biotônico Fontoura era caro e não funcionava. Então minha mãe pensou, eu preciso fazer um negócio mais potente. Ela comprou um negócio chamado óleo de fígado de bacalhau. Cara, imagina o bacalhau dentro do mar, imagina o fígado do bacalhau, imagina o óleo dentro do fígado do bacalhau. Era isso que eu tomava todo dia no almoço. Era terrível, só quem tomou sabe. Só que hoje o óleo de fígado de bacalhau é sabor chocolate, sabor morango. Então é uma geração que não sabe mais lidar com essas coisas e por isso tem a obsessão por queimar etapas. É uma geração que se acha, que já quer chegar lá nos melhores lugares porque acha que é muito especial. Agora veja só, recentemente eu fui num congresso e o pastor desse congresso, ele começou a dizer o seguinte: vocês são uma geração de libertadores. E aí a galera gosta de ouvir isso, né? Eles falam, olha, nunca houve assim uma geração na história, como a nossa geração. A nossa geração é única. E aí todo mundo ficou prestando atenção. Ele disse, só houve na história 2 gerações assim. A primeira, a geração de Moisés. Quando a geração de Moisés nasceu, era uma geração de libertadores. O diabo tentou destruir através da vida do faraó aquelas crianças e não conseguiu. Moisés se tornou o libertador do povo de Israel. Agora calcula 2000 anos. A geração de Jesus.
A geração de Jesus nasceu, era uma geração de libertadores. Deus queria libertar essa geração. O diabo queria matar essa geração. E aí tentou matar através de Herodes. E aí não conseguiu. E Jesus se tornou o libertador do mundo e não sei o quê. E a galera começou a ficar empolgada. E aí ele falou assim, agora calcula, de Moisés para Jesus 2000 anos. De Jesus para nós, 2000 anos. Nós somos a geração de libertadores. A galera do congresso pulando e chorava, todo mundo, eu sou o libertador, não sei o quê. E a minha vontade naquela hora era pegar aquela metralhadora e sair matando todo mundo. É uma geração que se acha uns libertadores, nós vamos libertar o mundo. 3 filmes foram lançados que nós adoramos, Jogos Vorazes, Maze Runner e Divergente. Todos eles a mesma tônica. Os adolescentes, os jovens vão salvar o mundo. Vão salvar os seus pais, vão salvar os governos, as nações. E eles serão o centro do mundo. Eles vão ensinar o mundo como viver. Eles vão ensinar seus pais como viver. E aí nós assistimos isso e chegamos no mercado de trabalho e na vida. E o chefe começa a te pressionar. E você começa a achar que teu chefe é o Snow, né? Ele é um imperador malvado, terrível, eu preciso vencer a tirania desse cara. E o cara começa a te criticar e você pensa, ele não sabe que eu sou um divergente. Porque eu sou um divergente, eu sou especial em tudo. Imagina, aquela menina insegura que acha, não sabe o que fazer da vida até que ela descobre que na verdade ela não sabe o que fazer da vida porque ela é boa em tudo. Porque ela é incrível e ela não cabe no mundo, o mundo está errado. Ela está certa e o mundo está errado. A Bíblia diz que a nossa postura precisa ser diferente. A Bíblia diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu encontrei aqui e descobri um princípio de vida. Submissão, sujeição, é o segredo do sucesso na Bíblia. O segredo do sucesso na Bíblia não é você ser brilhante. O sucesso na Bíblia não é você ser o cara. O sucesso na Bíblia é você se humilhar, é você se submeter, seja quem for, porque você sabe que a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida. E quando eu me submeto ao meu chefe, me sujeito a ele, eu não estou apenas me sujeitando a ele, mas eu estou me sujeitando a Deus que cuida de mim, que me guia, que está cuidando da minha vida, como a Bíblia diz, e eu não preciso ficar ansioso, Ele está cuidando. E se eu me humilhar, diz que no tempo certo Ele vai me exaltar, no tempo devido, no tempo que Ele planejou. Deus tem uma agenda para a sua vida. Não deixe a sua agenda com os seus sonhos, desejos e planos concorrer com a agenda de Deus. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa agenda e diz, não está certo, eu não queria estar aqui, não é esse o tempo, não é isso, não sei o que, Deus está atrasado, Deus não pensa em mim. Deus tem uma agenda, um tempo devido, um kairos para a sua vida. E você precisa descobrir na agenda de Deus para a minha vida é tempo de quê? Na agenda de Deus para a sua vida é tempo de quê? E o que eu descobri, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas rapidamente, jovens que se submeteram a situações difíceis, como José, a sua função era mordomo, seu chefe era Potifar, esse cara colocou ele na prisão, mas ele se sujeitou a tudo isso, trabalhou com excelência, se tornou governador do Egito. Josué, a mesma coisa. Davi também começou como pastor de ovelhas, não era nada, o pai não valorizava, não queria saber dele, não chamava ele para o churrasco da família, mas ele se sujeitou ao pai, obedeceu ao pai quando o pai mandou ele ir para a guerra, se sujeitou mesmo já sendo o futuro rei de Israel. Ele podia virar para o pai e dizer, mas eu sou divergente, entendeu? Não, ele se sujeitou e diz que ele derrubou o gigante por causa disso, porque Deus honrou e ele se torna tocador de harpa na corte do rei Saul. Saul tenta matar ele 5 vezes, ele tem a chance de passar por cima de Saul lá naquela caverna e ele não faz, porque ele se sujeita a Deus. E Deus faz ele se tornar futuro rei de Israel. A mesma coisa Onésimo, era escravo de Filemon. Não sou feliz como escravo. Pulou fora, levou um monte de coisa de Filemon, até que Paulo encontra ele lá em Roma e fala, o que você está fazendo aqui? Prega o evangelho para ele, ele se converte. Paulo fala, agora volta lá e se submete a Filemon. E leva essa carta junto aqui para ele te receber. Ele volta, se submete, diz a história da igreja, que ele se tornou bispo na igreja de Éfeso. Por isso, meu amigo, para com esse papo de divergente, se torna mais humilde, e se submete, se sujeita. Esse é o caminho do sucesso na Bíblia. Esse é um princípio bíblico. A
Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus, ser o libertador, ser o divergente, era algo a que devia se apegar, mas humilhou-se, assumiu a forma humana e morreu morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Isso é um princípio, cara. Quem se humilha será exaltado. Quarto lugar, vamos correr para a gente encerrar, credibilidade. Eu trabalho para testemunhar diante dos outros. Provérbios 22, 29 diz: você já observou um homem habilidoso, que trabalha com excelência? Você já observou? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Esse é o segredo. A Bíblia traz o conceito não do abençoado, mas do abençoado. Você quer ser abençoado por Deus, você tem que suar a camisa, suar o rosto. Você trabalha muito, arduamente, trabalha com excelência. Veja a excelência de José. Casa de Potifar, começou trabalhando como escravo, depois se tornou auxiliar do carcereiro, e tudo trabalhando com excelência, 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 dando o melhor. Ele estava no emprego dos sonhos, ele estava fazendo o que ele gostava? Não, mas era o caminho de Deus para a vida dele. Quem está escrevendo a história das nossas vidas não são as nossas mãos, não são as mãos dos outros, nem os rabiscos dos outros que estão escrevendo a história das nossas vidas. Quem escreveu a história das nossas vidas é Jesus Cristo naquela cruz, através do seu sangue, e Ele tem escrito. Então José aprendeu a fazer com excelência tudo, servindo ao Senhor em tudo. E ele cresceu até se tornar governador do Egito. E diz a Bíblia que quem era o chefe de José percebia que Deus estava com ele. Deus está com ele. Potifar percebeu, o carcereiro percebeu, o faraó percebeu. As pessoas que trabalham com você, o seu chefe, o seu líder na igreja, consegue perceber que Deus está com você pela forma como você trabalha e se dedica. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Paulo diz: nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos a postos, em prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus e trabalhosos. As pessoas estão te observando, e é o nosso trabalho feito com excelência em tempos maus e trabalhosos que valida a nossa mensagem, que nos traz credibilidade. Mateus 5,16, Jesus diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vendo as suas boas obras, vendo o seu bom trabalho, glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. A melhor forma de testemunhar é através do nosso trabalho. A melhor forma de testemunhar não é sendo um missionário. Todo cristão é um missionário. E a tua tarefa é uma tarefa missionária. Seja o que você faz, é um serviço que você presta ao Senhor e uma oportunidade para você testemunhar diante dos outros. Quinto lugar, uma questão de generosidade. Eu trabalho para repartir com quem precisa. Eu não trabalho para acumular, eu trabalho para repartir, para compartilhar. Efésios 4 diz: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Para que tenha o que repartir. Eu trabalho para ter o que repartir. Uma mulher, eu bati o carro numa bicicletinha de uma mulher recentemente, e eu fiquei tão chateado com isso. A bicicletinha estava atrás do meu carro, mas mal sabia eu que bater na bicicletinha daquela mulher era uma oportunidade de Deus, que Deus estava abrindo. Eu reclamei tanto, mas depois eu descobri que aquela moça estava em necessidade. E aquela bicicletinha e aquele acidente se tornou uma grande oportunidade para eu me tornar um cara generoso na vida daquela mulher e ajudá-la numa restauração de vida. Atos 20, 35 diz: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a felicidade está em dar e não em receber. A felicidade não está no que é bom para mim, a felicidade está no eu servir ao Senhor e servir aqueles que precisam. Eu trabalho também para poder repartir, ser generoso. A sexto lugar, a sexta e última motivação é a eternidade. Eu trabalho para me preparar para o céu.
Tem muita gente que pensa que trabalho, que eternidade, eu chegar lá no céu e vai ser uma aposentadoria eterna. Tô louco para chegar no céu porque eu quero curtir. Eu já estou imaginando o conforto da minha cama é bom, mas imagina o conforto de uma nuvem, né? Vai ser um colchão de nuvem. E eu vou deitar no meu colchão de nuvem e vai ser maravilhoso. Eu vou dormir até não poder mais. No céu eu não vou usar relógio. No céu eu não vou ter hora para nada. Eu vou curtir, eu vou acordar no meu colchão e eu vou jogar num melhor gramado, um gramado de nuvem, macio. Entendeu? Esse gramado macio eu vou jogar bola, tal. Depois eu vou sair, vou pular na piscina, tal. E a gente pensa assim, depois eu vou descansar, vou parar com a minha harpa lá no céu e eu vou ficar tocando harpa no céu, ouvindo um coral de vozes angelicais, Hillsong lá no céu. E a gente tem essa visão do céu que é uma visão totalmente errada, ilusória. O céu nada mais é do que a vida perfeita que Deus nos criou para viver. A vida como ela era no jardim do Éden antes do pecado entrar. Nós vamos continuar trabalhando lá no céu. Eu não sei se você sabe disso, mas no céu nós vamos trabalhar. E vamos trabalhar muito. Só que a gente vai trabalhar para o melhor patrão do mundo. O próprio Deus, que é justo, que é bom, que é maravilhoso. Ele será o nosso patrão. E lá nós vamos ter um trabalho que nos realiza pessoalmente, porque nós vamos trabalhar diretamente conectado com Ele. Por isso, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento, a um trabalho rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós não trabalhamos rigorosamente para obter uma coroa que logo perece. O nosso trabalho está construindo para nós e trazendo para nós o resultado de uma coroa que dura para sempre, ou seja, Deus tem um galardão, Deus tem algo preparado para mim, e eu creio que isso tem a ver com as nossas responsabilidades no reino. Porque é isso que o texto diz, todos os que... o próximo texto diz assim: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Deus quer confiar para você um trabalho de verdade. Deus quer confiar para você coisas incríveis do seu reino, mas Ele está testando a nossa vida, a nossa dedicação no trabalho hoje, para que Ele saiba em que lugar Ele pode nos usar. A vida é uma preparação para a eternidade. Deus está testando hoje você no seu trabalho, nas pequenas coisas que você faz, para saber se você é digno, para que Ele possa lhe confiar as verdadeiras riquezas. E o que você vai dizer para Deus quando Ele te perguntar lá no céu, na eternidade, o que você fez aqui na terra? O que você vai responder? Ah, Deus, sabe o que é? Eu tive muita dificuldade com relação ao trabalho. Nunca entendi direito a minha vocação. Sabe, eu fiz vários testes vocacionais e cada um deu errado. E, puxa, eu nunca consegui encontrar um trabalho que realmente me fazia muito feliz. E por isso que eu não me dei muito bem com o trabalho. Não tem a ver com isso. Nós temos que responder a Deus: Deus, tudo que eu fiz para o Senhor. Não importa o que era, eu dava o meu melhor. Eu fazia o meu melhor. Porque a nossa vida aqui na terra é muito pequena, se comparada com a eternidade que Deus está preparando para as nossas vidas. A nossa geração tem esse papo: a vida é curta, tem que aproveitar, tem que curtir. Desculpa, cara. A vida é curta para quem não tem a vida eterna. A vida é curta para quem não tem a vida eterna. Para nós, a verdadeira vida está pela frente. E Deus nos chamou para trabalhar para o seu reino. E o trabalho começa aqui. Então vamos trabalhar. Só para encerrar rapidamente, 3 alertas, bem rápido, porque o nosso tempo já passou, do homem que mais se dedicou ao trabalho na Bíblia. Porque tem o outro lado: não se dedique demais ao trabalho, porque o trabalho pode se tornar uma idolatria na sua vida. Salomão dá 3 dicas rápidas. Primeiro, não se deixe consumir a ponto de prejudicar a saúde física e emocional. Não trabalhe demais ao ponto de prejudicar a saúde física e emocional. Ele diz: cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Ele dá uma segunda dica: não se deixe consumir a ponto de desprezar família e relacionamentos. Isso é mais importante. Ele fala: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza.
Não é aí que está a felicidade e a alegria. Então trabalhe muito, mas não se deixe consumir ao ponto de desprezar a sua família e os relacionamentos. E terceiro e último lugar, não se deixe consumir a ponto de não ter tempo para o prazer. Não é errado ter prazer, tá bom? Se você curte o que você faz, não se sinta culpado. Pelo contrário, alegre-se. Alegre-se. É legal poder curtir o que a gente faz, especialmente o resultado também daquilo que nós fazemos. E se Deus te deu essa oportunidade de estar no trabalho que você sonhou, fazendo aquilo que você gosta, amém, que legal. Mas se você não está, continua trabalhando, como se aquilo fosse para o Senhor e não para você. Por isso Eclesiastes 2:24 diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Nessa comida e na bebida, no resultado, vi que isso vem da mão de Deus. Esse resultado do nosso trabalho vem da mão de Deus. Nós somos abençoados. Ele também diz: portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Não é você quem tem que se agradar do que você faz. É Deus quem tem que se agradar do que você faz. Vocação é eu servir ao Deus que me chamou. Seja onde for, seja como for. Trabalhando com excelência, dando o meu melhor. Eu me humilho debaixo da sua mão poderosa, porque Ele está cuidando da minha vida. Ele está cuidando da minha carreira. Ele está cuidando da minha história. Ele está cuidando dos meus dias. Ele tem tudo sob controle. E Ele vai me exaltar no tempo devido. E Ele vai me colocar no lugar que Ele tem para a minha vida preparado, no momento que Ele quiser. Mas enquanto isso, Ele está me trabalhando a cada dia. Por isso, para refletir e praticar, 3 perguntas ou afirmações. Primeiro, não existe trabalho insignificante. Todo trabalho é uma tarefa dada por Deus. Toda tarefa é uma tarefa dada por Deus. Não importa quem pediu para você fazer, Deus está por trás disso. E você precisa dedicar isso ao Senhor. Em segundo lugar, você tem perseverado nas lutas e dificuldades que encontra no trabalho. Perseverança, ela deve ter ação completa. Eu preciso passar por isso, eu não devo pular fora, eu não tenho que buscar um atalho, eu preciso passar por isso para que realmente eu possa amadurecer. Ação completa, um ciclo completo. Terceiro e último lugar, o trabalho é apenas um meio e não um fim. O trabalho não é fonte de felicidade. Fonte de felicidade é o nosso Deus. O Deus a quem nós servimos. É Ele que nos faz felizes. É Ele que nos realiza. É Ele que nos satisfaz de verdade. E o trabalho é uma ferramenta que eu uso para servir a Ele, para viver para a glória dEle. O serviço que eu presto, todo o serviço é para esse Deus. E esse Deus me abençoa. E não existe nada melhor do que ter a bênção de Deus, a mão de Deus sobre a sua vida. Você pode ser brilhante, não é isso que garante o teu sucesso. Quem garante o teu sucesso é Deus. A tua vida está debaixo das mãos dEle. Por isso mire-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele está cuidando de você. Amém?